A Câmara Municipal de Leopoldina ouviu nesta terça-feira 4 ex-conselheiros da Casa de Caridade Leopoldinense que responderam perguntas relacionadas à intervenção municipal no hospital. Entre os membros do conselho destituído, não há consenso sobre a intervenção. Para 3 dos membros ouvidos, não há fundamento legal e nada no relatório que justifique a intervenção, que para eles foi feita baseada em suposições. O ex-conselheiro Cláudio de Castro Oliveira fez uma explanação sobre o primeiro relatório apresentado pela Comissão de Intervenção. Ele reforçou que o ato investigado recaía exclusivamente sobre os médicos e não envolvia a administração da Casa de Caridade Leopoldinense. Ele destacou ainda que nunca houve a interrupção na prestação dos serviços. O ex-conselheiro afirmou também que assim que os médicos foram presos, foi a ex-provedora Vera Pires, a Verinha, e seu sucessor, Antônio de Souza, o Tonico, que conseguiram contratar emergencialmente anestesistas. Ele também negou a informação apresentada no relatório de que havia problemas na escala de anestesistas e de ginecologistas obstetras desde antes da operação do GAECO. Cláudio de Castro afirmou ainda que os conselheiros foram pegos de surpresa com a intervenção, sem que houvesse diálogo antes, e criticou o fato de funcionários e conselheiros serem impedidos de entrar no hospital até para pegar itens pessoais. Questionado sobre os problemas financeiros da entidade, o ex-conselheiro destacou que a Casa de Caridade Leopoldinense não tem fins lucrativos, que não tem dinheiro sobrando e que seu único objetivo é atender a população. Ele também negou que a entidade tenha perdido cerca de 2,5 milhões de reais em patrimônio, como foi apontado no relatório da auditoria externa. Questionado sobre as acusações que recaíram sobre os médicos de estarem de plantão simultaneamente em 2 lugares diferentes, Cláudio afirmou que o corpo clínico é uma entidade à parte e que eram os médicos que faziam e controlavam as escalas, que o conselho e a administração não tinham ingerência para fazer esse controle. Outro membro do conselho destituído, Eloy do Vale Neto, reforçou que os conselheiros dedicaram anos à entidade sem receber nenhum pagamento em troca e negou problemas nas contas. Nós não concordamos quase em nada, né, por conta do relatório apresentado. O Cláudio pôde colocar ponto a ponto as nossas divergências na reunião hoje, nós somos convidados aqui pela Câmara. Muita coisa apontada ali, nós discordamos, mas a nossa discordância maior é a própria intervenção. Nós não vimos, em hora nenhuma, pelo decreto apresentado, a motivação que precisa ter de um ente público intervir no ente privado. E nós não enxergamos isso. A situação financeira da casa é estável, né? E é a suposta má gestão que nós também não conseguimos enxergar. Nós não concordamos. Na visão dos conselheiros, não há nada no relatório e na decisão, no decreto da Prefeitura, que justificasse de fato essa intervenção. Não, que justificasse não. Agora, claro que no relatório tem coisas naturais ali que tem erros, tem falhas, tem omissões, isso é normal. Uma entidade daquele tamanho, ali são 300 servidores, se não me engano, em torno de 3 milhões de faturamento por mês, um prédio de 120 anos de existência. Muita coisa, se procurar aqui na Câmara, procurar na Prefeitura, procurar na minha casa, vai achar falha. Isso é um processo natural. Mas isso não há motivo, ao nosso ver, ao nosso sentir, de sofrer uma intervenção. O Cláudio destacou ali também o fato da entidade ser uma entidade sem fins lucrativos, né? Que o foco dela é prestar atendimento à população. Exatamente, isso tem que ficar claro. Todos nós que militamos nessa área, você no jornalismo, sabe que a tabela de SUS é defasada há muitos anos. E não tem esses dados, esses números exatos, mas em torno de 80% do nosso atendimento é SUS. Então você imagina o que nós sofremos. Ele vem falando no relatório que há um déficit no setor tal. Claro que tem que ter. Aí tem um superávit, mas hemodiálise que dá um lucro, porque é alta complexidade. O que dá dinheiro na saúde é alta complexidade, cirurgia cardíaca, de crânio e tal. E nós aqui só atendemos a média e baixa complexidade. Então o faturamento é pequeno. Então nós vivemos de campanha, vivemos de pires na mão, deputados, os vereadores fazendo emenda impositiva,
para sobreviver esses 123 anos que nós, da população, tomamos conta daquela entidade. Foi destacado também que a prefeitura mesmo deixou de fazer um repasse de cerca de R$ 1 milhão para a Casa de Caridade, é isso? É o que aconteceu no ano passado, tinha um valor que a prefeitura terceiriza o serviço que é de obrigação dela. Ela deveria custear e tratar de pronto-socorro. Como ela não quer envolver nisso, que é o gargalo, que é o grande problema do hospital, é o pronto-socorro, que é da prefeitura, paga, acha-se um valor mensal, e no ano de 23, o prefeito foi lá e falou, não, esse valor tá, e diminuiu R$ 90 mil por mês no repasse. Então isso deu um prejuízo de 1 milhão e pouco no ano. Então vem falar que nós estamos, fechou o balanço com 1 milhão e 200, é só não ter baixado o repasse do pronto-socorro, tinha resolvido o nosso problema. E financeira, a Casa de Caridade não tem dinheiro, mas também ela é tranquila na questão financeira. Diferentemente, quando essa gestão pegou, a coisa de 10 anos atrás, nós tínhamos, acho que 13 milhões de prejuízo, e nós conseguimos equacionar. Sobre as obras da UTI neonatal e de combate a incêndio, que, segundo o relatório da Comissão de Intervenção, estavam paradas, Cláudio de Castro negou a informação. Ele informou que as obras da UTI neonatal estavam aguardando a vistoria do técnico para que o próximo repasse de verbas fosse feito e disse que a obra de combate a incêndio estava em andamento. Ex-membro do Conselho Consultivo, Sérgio Benatti, que é secretário de Desenvolvimento Econômico do município, também foi ouvido pelos vereadores e discordou da posição dos colegas. Ele destacou que, enquanto atuou no Conselho, encontrou erros administrativos que geravam prejuízos à Casa de Caridade Leopoldinense e apontou a falta de transparência na prestação de contas. Ele disse ainda que a decisão de intervenção e afastamento de todos foi tomada porque, até o fim das investigações do CAECO, não se sabe a extensão do problema e nem quem são os envolvidos. Na sua interpretação, havia sim falhas administrativas que geraram prejuízos à Casa de Caridade? Sim, isso aí foi fácil perceber. Eu fiquei 3 meses na comissão de faturamento, né, para o SUS, e a gente notou isso com muita força. Quer dizer, a questão administrativa ela não evoluiu com processos mais informatizados, de conferência e tudo mais. E uma coisa que eu estranhei muito é que esses relatórios que vieram aqui referem-se a janeiro, fevereiro e março. Ninguém conseguiu ver nada para trás. Eles estão narrando a administração, que a intervenção está fazendo, com as dificuldades que estão encontrando. Ele não olhou para trás, porque tudo isso ficou de posse do Ministério Público, as investigações que estão acontecendo. Então, esse relatório ele não é uma crítica ao passado. Ele está mostrando o que a intervenção está fazendo e as dificuldades que eles estão encontrando, para ser o mais transparente possível. Correto? Se isso viesse sendo feito, eu tenho certeza que o cenário seria outro, né? Outro ponto que vocês discordaram também em relação à decisão do prefeito de fazer a intervenção. Eles estão lançando como se fosse um ato de vontade do prefeito. E isso, definitivamente, eu acompanhei o desdobramento disso, era o final de governo, a gente estava numa situação complicada, porque a lei nos obriga a uma série de procedimentos. Ele jamais faria isso, ele procuraria um consenso, mas ele foi compelido, né, pelas decisões da justiça que foram sendo tomadas. A gente não pode comprovar isso porque está tudo sob segredo de justiça, mas a hora que isso for aberto, isso vai ficar esclarecido, tá certo? De forma nenhuma. E se fosse só uma atitude dele, uma vontade dele, já tinha sido derrubado. Você vai entrar numa entidade, não tem problema e vai tomar, ninguém faz isso, a justiça teria recolocado as coisas no lugar. Eles entraram com mandato de segurança, entraram com um monte de coisa, não conseguiu sucesso. Por quê? Porque isso tem um fundamento, né? O Bom Dia Leopoldina vai onde a notícia está. Bom Dia Leopoldina, seu canal de notícias com um novo olhar sobre a cidade. Jornalismo com ética e credibilidade.